A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados. Eu sou o pastor Silveira e estou gravando esse vídeo para o nosso canal. E peço que, se você gostar, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Não fique só para você o vídeo, mas se você agradou da mensagem, ajuda a divulgar o Evangelho, ajuda a levar essa palavra a mais pessoas. Assim você está contribuindo com o Evangelho, assim você está também fortalecendo o nosso canal, compartilhando, comentando, indo lá no like, né? Aquele joinha. E assim você estará contribuindo com essa meu objetivo, que é falar da palavra de Deus. Hoje eu gostaria de comentar com os irmãos um tema que eu pensei que não seria necessário falar sobre isso, porque todo mundo sabe, mas não, me enganei. Tem pessoas que ainda estão totalmente enganadas sobre o tema que eu irei discorrer sobre ele hoje. Pessoas que já estão na casa do Senhor e ainda acreditam que Jesus foi o Filho único de Maria. Eu não gosto do achismo, né? O que eu acho, na minha opinião não. Eu gosto do que a Bíblia fala sobre o assunto, né? Porque Deus deixou homens, elogiou homens. Deus não faz acepção de pessoas para a salvação, mas Deus ama mais aqueles que se aproximam mais dele. Ele tem um amor incondicional para com toda a humanidade, mas aquele que aproxima mais dele, ele ama. Abraão é meu amigo, Daniel nunca vi justo como ele, enfim, né? Mas a Bíblia não mandou seguir esses homens, mandou seguir a Bíblia, a palavra de Deus. Eu nem gosto de segundo Flávio José, não, segundo a Bíblia Sagrada. Lucas 2, verso 4, a seguir. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi. 5. A fim de alistar-se com sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriu os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e o envolveu em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Amados, eu peguei esse versículo na Bíblia e eu fui conferir, ver se, por exemplo, na Bíblia Católica também está a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. E eu até confesso para vocês que eu tenho um certo respeito pelas autoridades católicas do passado, porque que respeito que eu tenho? Eles não alteraram a Bíblia do jeito que está, eles mantiveram. Por quê? Porque eles viram lá os versículos finais: ai daquele que tirar ou colocar uma palavra no livro dessa profecia. Eu tenho um certo respeito por causa disso. Bom, eu quero destacar na palavra lida desse momento, ao finalzinho aqui, ó, deu à luz a seu filho primogênito. O que é primogênito? Primeiro. Não precisava de falar mais nada, que Jesus não foi o único filho. Se houve o primeiro, está implícito que houve os demais, houveram os demais. Amém? Aí, e quais são, quem eram os demais? Onde nós podemos encontrar outros versículos que falam a mesma coisa? Vamos, por exemplo, Mateus 13:55. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão, Judas, e não estão entre eles as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Tanto poder assim, né? Tanta sabedoria assim. Ou seja, nós lemos em Lucas que ele era filho primogênito. Nós lemos em Mateus 13:55 os outros irmãos que vieram após o primogênito.
E agora, de Maria é o primogênito. Agora, de Deus é unigênito, único. Se fosse Jesus, filho, só o único filho de Maria, está escrito, deu à luz seu filho unigênito, mas não está falando do primogênito, primeiro. Agora, onde é que está falando de unigênito? João, a palavra mais conhecida, né? 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, né? Ou seja, único filho. Então, de Maria, primogênito. De Jesus, de Deus, quer dizer, né? Unigênito. Que todo aquele que ele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Poderíamos falar aqui muitos outros versículos. Vamos citar só alguns. Por exemplo, Marcos 3,32. E a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe: eis que a tua mãe e teus irmãos estão lá fora para ver-te. De novo, aqueles que estavam com Jesus, ali, irmão de fé, ou as pessoas que ele ensinava, era uma coisa. Agora, irmão biológico, estavam lá fora. E a mãe? João 7, 3 ao 5. Disseram-lhe, pois, os irmãos, né? Sai daqui e vai para a Judéia, porque também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Os irmãos de Jesus não criam nele, só foram crer nele depois que ele ressuscitou. Amém? Quer ver, ó? Mais ainda, Gálatas 1, 18 e 19. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro. Fiquei com ele 15 dias e não vi nenhum outro apóstolo senão Tiago, irmão do Senhor Jesus, né? Tiago foi crer em Jesus depois que Jesus ressuscitou, mas antes não criam, nenhum deles, né? Então, esse foi uma passagem que eu achei muito interessante, que eu vi pessoas evangélicas dizendo que Jesus foi o único filho de Maria. Pelo amor de Deus, tá precisando de ler mais Bíblia. Deixa eu falar isso, né? Desculpa, não estou corrigindo ninguém. Precisa de aprofundar mais na palavra. Amém? Porque não é achismo, não é o que está escrito. E o argumento sem fundamento bíblico não serve para nós. Amém? Muito obrigado por ter ficado comigo até o final do vídeo.